Meus irmãos, pedido. E a igreja, os irmãos, eles não querem saber tanto de. Vou dar uma arrumadinha aqui. Tanto de. A gente fica só conversando sem saber quase e o que nós estamos conversando e por quê. Eu vou falar aqui uma coisa, pegar aqui a passagem da Bíblia, fica no livro de Romanos, capítulo número 3. E o verso 9. E o 10 também. A palavra está escrito assim: pois que somos nós mais excelente de maneira nenhuma, pois já tendes, demonstramos que tanto gregos, ou tanto judeus, como grego, todos estão debaixo do pecado. Certo, meu irmão? Aí vamos mais. Mas como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Agora, essa passagem aqui, meus irmãos, no livro de Romanos, capítulo número 3, verso 9 e verso 10, um pastor, acho que ele é da igreja Assembleia de Deus, ele falou: onde é que está escrita essa passagem? Onde é que estão escritas essas passagens? Que não tem justo. Me mostre na Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, que está escrito aqui. Agora eu mostro. Mas lá no Velho Testamento está escrito em dois lugares. No livro de Salmos, sabe? No livro de Salmos, a palavra diz no livro de Salmos que Deus usou um nécio para reeditar os homens, né? E o nécio falou para Deus que olhou desde os altos dos céus até a terra e não viu nenhum justo sequer ele viu. Então Paulo leu lá o Salmo e trouxe aqui para o Novo Testamento, onde Deus usou um nécio, a pessoa que não tem memória. Eu vou falar logo para todo mundo entender, que eu falar nécio aqui, ninguém vai entender, né? Não tem memória, e ele olhou desde os altos dos céus até a terra, e ele respondeu a Deus: eu não vi um justo sequer. Então, o que está escrito aqui nessa passagem é a mesma coisa que está lá no Salmo, que Paulo trouxe e colocou aqui. O pastor disse que não existia, não tinha quem provasse que existia. Mas a prova, o problema, meus irmãos, não é a gente discutir a palavra de Deus, certo? O problema é nós colocar alguma palavra que alguém acha que o homem de Deus acha que não tem, não existe, porque até para entender esse livro não é coisa fácil. Esse livro aqui, ele se torna um gigante, ele vai daqui até o céu. Quem é o homem agora que pode dizer que esse livro que está aqui, que eu estou com a mão aqui, ó, eu vou estar tomando zelo com ele, sabe? Ele está aqui, ele vai daqui ao céu. O tamanho, o número desse livro, o montante dele, ele vai daqui até o céu. Nós que estamos com a palavra, nós somos profetas. E a palavra diz que os profetas é a palavra de Deus. Então, quando nós observamos, e às vezes nós temos dúvida, ou muitos têm dúvida ou duvida da palavra de Deus, ou acham que não é existente essa palavra de Deus, nós vamos para a palavra de Deus encontrar a própria palavra de Deus. Interessante, né? Aí eu estou procurando aqui porque é bom, meus irmãos, nós estar com ela aqui na mão, porque senão vão achar que a gente está enrolando aí a igreja, né? Mas aqui tudo é verdade. Então nós observamos aqui, meus irmãos, que Jesus disse aqui: e não penseis que eu vim evoluir a lei e nem os profetas, e nem abrogá-la, mas vim cumpri-la. Então nós estamos observando que quando Jesus disse que não veio evoluir a lei e nem os profetas, ele terminou aqui a palavra de Deus, vários cantos apontando que os profetas é a verdadeira palavra de Deus.
Na realidade, se eu estou com a palavra de Deus aqui, eu estou sendo um profeta. Aqui está saindo a palavra de Deus, não é minha, não é verdade? Então não é para criar tumulto nas redes sociais que não está criando não, meus irmãos. É para nós entender que a palavra tem que ser certa. Eu não posso julgar ninguém. O único julgador e dominador é o próprio Deus, certo? Então ele é quem vai julgar nós conforme as nossas obras. Agora, o que nós observamos aqui, o que achamos que não está escrito. Não está escrito mesmo, não está escrito. Aí a pessoa vai dizer assim, aí o outro se diz, olha, ele está equivocado ali. Ele não podia dizer que não estava escrito. Ele podia ler assim, olha, está escrito aqui, mas só que eu não encontrei no resto da Bíblia para trás, e nem para frente do livro do Apocalipse ou mais outros. Só que eu não encontrei. Se outro encontrar, leu para mim, mandou escutar, mas eu saber que, porque a gente não lembra desse livro todo, que é como eu falei, ele vai aqui da terra até o trono de Deus. Esse livro, chamado As Escrituras Sagradas, ele vai daqui da terra até o trono de Deus. Então é muito difícil o homem conhecer ele todo, certo? Mas como eu falei sobre a lei, sobre os profetas, né? E aí está aqui, até eu chamo a vinhetazinha, esse marca-texto aqui, né? O cumprimento da lei e dos profetas. Está escrito aqui, olha. O cumprimento da lei e dos profetas. Aí Jesus falou, não cuideis que vi destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogá-la, mas cumpri-la. Porque Jesus veio cumprir exatamente a lei que o Pai passou para Moisés. Lá nos 10 mandamentos, na Arca da Aliança, onde Deus escreveu com o dedo na tábua de pedra e fechou e entregou a Moisés. Os 10 mandamentos, do mesmo jeito que está aqui no livro do Êxodo, capítulo número 20, está aqui no Novo Testamento também, aparecendo em 3 lugares. Jesus falando o Novo Testamento de uma vez correto, e outras vezes falando também dos 10 mandamentos, do mesmo jeito, mas de uma forma mais reta. Quando chegou o doutor lá da lei, perguntou a Jesus qual era um dos maiores mandamentos que podia se ler ou que devia obedecer para subir o céu, Jesus, ele respondeu na hora. Ele disse, o primeiro mandamento é amar o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu poder, amar de todo o coração, de tudo, toda a tua alma, de todo o teu poder e de todo o teu entendimento. Esse é um dos grandes mandamentos. E o outro mandamento que é semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo. Então nós estamos assim, meus irmãos, se nós não amar o próximo, nós não vamos ser salvos. Aí existe a pradonia da riqueza. Esses cachorros todos do lado aqui. Existe o pradonia da riqueza. Esse vídeo eu vou puxar um pouquinho, vai ficar mais comprido um pouco, mais extensor, viu? O lei da riqueza. Aí tem o problema da riqueza. O homem pode enricar? Pode enricar. Desde quando que a riqueza dele não vê uma avareza para o coração dele, para ele querer machucar os outros, seja uma riqueza, que ele viva da riqueza, mas não faça conta do que tem, esse sobe o céu. Mas se for avarento, nós encontrar bastante dificuldade para viver com eles, então esses não sobem o céu, porque a avareza está no coração deles, como a gente vê em muitos lugares, vê aparecer isso, né? Mas mesmo assim, meus irmãos, Paulo diz que nem é muitos ricos que se salvam e também não é muitos pobres que vão se salvar. Então, nessa imensidão que tem, de 7 bilhões e 500 milhões de habitantes que tem no mundo, Paulo disse, e Jesus também disse que era poucos que assentavam entrar por aquele caminho estreito. Paulo disse que nem eram muitos ricos e nem muitos pobres, que ia se salvar. Depois ele lá na frente, quando vai à cidade de Corinto a terceira vez, ele já chega animado dizendo, a salvação é para todos, só é cumprir os mandamentos.
Certo, meu irmão? Paulo disse, a salvação é para todos, só é cumprir os mandamentos. Quer dizer, Paulo, se nós cumprir tudo aqui direitinho, do jeito que Jesus fez, deixou aqui para nós, nós vamos chegar ao céu. Mas às vezes a riqueza tira a palavra de Deus e pensa que a riqueza vai comprar Deus, vai comprar salvação, vai comprar tudo, e não vai. Ou mesmo a riqueza se faz a pessoa ficar arrogante, criar aquela coisa do coração diferente que não agrada a Deus. Mas que o rico não está impedido de entrar ao céu. Também, agora vamos saber, porque Paulo diz que é poucos, né, não é muitos ricos, nem poucos, vai ser poucos ricos e poucos pobres que vão salvar. Depois Paulo disse, quando ele conseguiu evangelizar na cidade de Corinto, ele chegou animado e disse que a salvação era para todos, só era cumprir os 10 mandamentos. Agora, o mais difícil é cumprir os 10 mandamentos. Porque o que a gente vê, a gente conhece onde a gente mora, né? E por exemplo, mora em outros lugares, que ele não acabou, até o amor esfriou, não existe mais o amor pelo próximo, hoje é tudo correndo atrás de riqueza. Isso aí, meus irmãos, pode se tornar uma coisa bastante complicada. Mas quem cumprir aqui a palavra de Deus direitinho, de maneira alguma vai errar os caminhos do céu, certo? Não vai errar mesmo. Só tem perigo se não cumpri-la. Agora, nós não podemos duvidar, que nós não falamos, se nós falarmos na nossa boca uma palavra, se não há da Bíblia, nós não podemos duvidar que ela existe. Nós dizemos, ela existe. Agora, eu não estou lembrando onde está, eu não sei, mas que existe, existe. Não tira o mérito de dizer que a palavra não existe e enganar a igreja com isso. Diga, eu não lembro, porque aqui está exatamente onde ele perguntou, que ele falou até tá aqui sobre a lei, que não existia, esse negócio de lei, agora era pelo amor. Não é pelo amor não, meus irmãos. Nós vamos ser salvos pela fé, pela lei e pela fé. O que está escrito lá nas cartas, por exemplo, meus irmãos? Rapidinho aqui, chegando aqui, para nós ler rapidinho aqui, que esse vídeo é muito já comprido demais. No livro de Judas, por exemplo, meus irmãos, o que está escrito aqui? Olha, observe bem, amados, procurando eu escrever-vos com toda delicadeza acerca da salvação, tive por necessidade escrever-vos e exaltar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, todos nós de hoje, pastor, padre, que está com a palavra de Deus, eles têm que dizer, olha, meus irmãos, uma vez a fé foi dada aos santos, e a nós não. Nós temos que procurar batalhar pela fé, pela palavra que Jesus ensinou aqui, nós encontrar a fé e implantar ela no nosso coração. Se nós alcançar a fé no nosso coração, aí nós passamos a ser santos. Caso contrário, nós vamos ter que batalhar até o final da nossa vida para ver se nós vamos com Deus ou se não conseguimos colocar a fé em nosso coração. Tudo isso, meus irmãos, faz parte da Bíblia e faz parte da salvação do homem. Ele tem que saber ensinar a palavra de Deus, tem que saber por onde entra ensinando e onde vai sair ensinando ela, porque a salvação é para todos. Mas Paulo também disse, eu queria que todo homem fosse igual a mim, mas cada um recebeu um dom diferente de Deus. O que dizer Paulo? Uns receberam o dom para ser filho de Deus e outros receberam um dom para ser filho do diabo, certo? Já vou ensinando logo tudo, porque o homem de Deus não deixa nada para trás, vai logo lendo tudo. Ah, mas não está escrito aí. Mas Jesus falou assim. Jesus quis falar assim, é porque ele não quer falar. Tem tanta coisa aqui na palavra de Deus, que às vezes eu pergunto, mas sabe e eles não sabem me responder. Mas porque eles também não duvidam também, mas em qual lugar da Bíblia está escrito essas coisas? A mesma coisa é como estava escrito lá no livro de Romanos, falando que não existia
nem grego nem troiano, todos estavam debaixo do pecado. E depois que não existia nenhum santo, tal, que nenhum sério, nenhum justo tinha, nenhum justo. E Deus usou exatamente um nécio para discernir se tinha algum justo. E ele disse que olhou desde os altos do céu até a terra e não viu nenhum justo. Então, meus irmãos, nós temos que justificar entre nós no tempo da nossa vida, enquanto nós temos vida. Não é querer ser mais do que o outro, é nós cada um se justificar por si mesmo, porque até a salvação ela é individual. Muitas vezes os pastores dizem assim: eu é que vou dar conta das almas de vocês, mas não é. Tem que tirar isso de lado, porque ele só vai dar conta da alma dele, nem da esposa dele, ele vai dar conta da alma. Então, assim, ele já tem que ensinar para nós: olha, a salvação é individual, vocês têm que procurar o caminho do Senhor, vocês têm que procurar botar no coração de vocês a fé que uma vez foi dada ao santo, e depois nós ficamos sem ela, e nós temos que buscar pela palavra de Deus. Então, outra coisa também, meus irmãos, eu queria citar aqui, eu não sei se era lícito, mas é lícito sim. Jesus disse assim, olha, quando Jesus estava em vida: bem-aventurado aqueles que vierem na primeira ressurreição, certo? Na primeira ressurreição. A Bíblia deixa bem claro que os 144 mil israelitas e a grande ressurreição aconteceu no dia que Jesus ressuscitou. No momento que Jesus ressuscitou, todos os santos que estavam no coração da terra ressuscitou, e o véu do céu rasgou-se de cima a baixo, acolheu os santos e levou lá para a congregação dos justos. Então depois não tem mais essa grande ressurreição, olha, não vai ter arrebatamento, vai ter ainda ressurreição, porque Jesus não ensinou, não evangelizou arrebatamento para homem algum. Aqui agora eu pergunto, na Bíblia, onde foi que Jesus ensinou arrebatamento? Ele só ensinou a ressurreição. Então vai haver a última ressurreição, que é exatamente esse resto que ficou, porque ele disse que os falsos cristos ia levar muitos com ele, se envolvia, e a igreja envolver com os falsos cristos. Pelo outro lado, ia se envolver muitos com os falsos profetas, e assim eles tiravam eles do caminho de Deus. Aí quando saísse muitos para um lado e muitos para outro, meus irmãos, então só ia ficar mesmo no resto, como Jesus disse, que era poucos que entrar pelo caminho estreito. Mesmo sendo muitos que está vivo e muitos que estão no coração da terra, é um pouco que vai entrar pelo caminho estreito. E nós devemos trabalhar muito para chegar a esse ponto de entrar ali naquele caminho estreito, na vinda de Jesus, para quando ele chamar: vem benditos de meu Pai, nós está preparados para subir para o céu. Assim eu já termino agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.